pessoal, eu sou o professor Daniel Mil e vamos bater um papo hoje sobre polidocência. Quais são as possíveis configurações para a docência na educação à distância? Esta videoaula vai tratar de aspectos relacionados a como os profissionais envolvidos na docência na educação à distância, como é que eles se organizam, quem são eles, como é que isso se dá e por aí vai. Para pensar esse coletivo de trabalho da educação à distância, a gente trata de um conceito muito importante, de uma categoria de análise muito importante, que é a polidocência. A proposta dessa videoaula é exatamente tentar entender um pouco mais o que é a polidocência, o que não é polidocência, inclusive, quais são as principais características, por que é importante conhecer essa temática. Um dos primeiros aspectos a entender é o que não é polidocência. Isso é importante que a gente possa compreender o cenário geral para dar um passo adiante e definir um pouco melhor o que é a polidocência. Então é importante, desde o começo, que se fique claro que a polidocência não é a docência virtual em si. A polidocência não é a docência coletiva, não é o grupo de trabalho que está ali envolvido na polidocência. Ela é uma categoria teórica, é uma categoria de análise, é uma noção que vem para entender a docência em si. Então, ela é uma forma de ver a docência e não a docência propriamente dita. Isso é importante compreender porque, às vezes, confundimos polidocência com docência virtual. E não é a mesma coisa. A polidocência é uma forma de ver a docência virtual, inclusive outros profissionais que não são docentes virtuais, que colaboram na docência em si. Então, quando falamos em polidocência, estamos falando num óculos, numa lente, para ver a docência na educação à distância. Então, essa noção de polidocência vai ser tratada hoje por nós aqui nessa videoaula e passando por essas três questões aí. O que é polidocência, quais são as suas principais características e por que é importante entender um pouco mais a polidocência. Para fazer essa discussão, um pontapé inicial, um primeiro passo para poder entender o que é a polidocência, entender como é que ela funciona, como se caracteriza, acho que um aspecto importantíssimo é entender qual é a composição dessa docência na educação à distância. Então, eu tenho aqui, né, nessa tela uma mandala aí com algumas pessoas, os principais sujeitos envolvidos na docência virtual, no trabalho coletivo da docência virtual, da docência na EAD como um todo, seja ela virtual ou não. E nós temos, então, um docente autor, que vai conceber o material didático, um docente formador, que vai acompanhar os alunos juntamente com os tutores, que vai ser o responsável pela disciplina, um docente tutor virtual. Esse tutor virtual é quem acompanha os alunos discutindo o conteúdo, tirando dúvidas ao longo da formação. Um docente presencial, quando o modelo de educação à distância ele envolve polo de apoio presencial, precisamos de um profissional pedagógico, profissional da área de educação, que atenda os alunos lá no polo de apoio presencial. Um projetista educacional ou design instrucional, o DI que a gente chama. Esse profissional ele é extremamente importante na configuração de educação à distância. Inclusive, ele influencia diretamente na proposta pedagógica do professor. Então, é uma figura importante na discussão de polidocência. A equipe multidisciplinar, que envolve profissionais de diversas naturezas, por exemplo, o profissional da educação, preocupado com organizar, orientar o professor a conceber a sua disciplina, auxiliando aí o projetista educacional, um profissional que vai ajudar o professor a configurar o ambiente virtual, ajudar o professor a montar, a estruturar, a organizar o texto escrito na linguagem de educação à distância para poder elaborar os guias de estudos, um profissional que vai ajudar o professor a elaborar videoaulas e por aí vai. Então, a equipe multidisciplinária envolve aí um conjunto que são 2, 3 ou 10 ou 30 pessoas, ou até mais, para poder ajudar um professor a conceber uma disciplina, conceber um conteúdo, a preparar um material didático para a educação à distância. Temos, inclusive, alguns modelos de educação à distância, tem outros profissionais envolvidos aí. Por aqui, essa mandala é só para vocês poderem entender um pouco melhor como é que o trabalho docente se organiza. Então, não é só alguém que elabora material didático, tem também alguém que é responsável pela disciplina, alguém que acompanha os alunos, enfim, temos aí formas diversas e diferentes de pensar a configuração, a composição de uma equipe de trabalho docente na educação à distância. O que importa mesmo é saber que existe um conjunto de pessoas, não é uma pessoa só, e que esse conjunto de pessoas tem profissionais envolvidos, que são docentes, como a gente pode observar. Por exemplo, o professor que vai conceber o material didático, pedagogicamente direcionado para a educação à distância. Ele é um docente, então o docente autor, ele é um docente, obviamente.
O profissional que vai acompanhar os alunos responsáveis pelo material didático, ou seja, o docente formador, o responsável pela disciplina, ele também é um docente, ele é uma figura importante, né, nesse processo de tomada de decisão pedagógica para a educação à distância. O profissional que vai acompanhar os alunos, tirando suas dúvidas pedagógicas, dúvidas de conteúdo e tudo mais, no caso, o tutor virtual, ele também é um docente. E o tutor presencial, quando na configuração de educação à distância existe esse profissional, existe o polo de apoio presencial, ele também é um docente. Ademais, além desses aí, nós temos um conjunto de colaboradores que não são docentes, mas que influem diretamente na qualidade do trabalho do docente. Ou seja, o profissional, o projetista educacional, a equipe multidisciplinar, uma videoaula vai ficar muito melhor ou muito pior, de acordo com as dicas, com as orientações e com a configuração que a equipe multidisciplinar der para esse trabalho. O ambiente virtual vai ficar vai ficar muito difícil, muito melhor, muito mais flexível, muito mais bem configurado esteticamente em termos de conteúdo. Se o editor de ambiente virtual ajudar mais ou menos e por aí vai. Então, né, o que eu queria que todos entendessem logo no começo é que a composição da equipe docente ela varia, mas ela é quase sempre coletiva. Dificilmente a proposta de trabalho docente da educação à distância é um profissional apenas, porque envolve um conjunto de colaboradores, sejam eles tutores, sejam eles docentes, sejam eles não docentes. E esse é o primeiro pontapé para entender o que é polidocência, é entender a composição da equipe de trabalho da educação à distância. Então, sintetizando, o trabalho docente na educação à distância, ele acontece através de um trabalho coletivo, de um conjunto de profissionais que podem ser docentes ou não. E isso pode variar em termos de quantidade, vamos ver adiante, em termos de quantidade, em termos de tipo de formação desses profissionais, mas quase sempre, especialmente no Brasil, essa docência virtual, essa polidocência é composta por um conjunto de profissionais diversos, ok? Posto isso, a gente tem aí um conjunto de questões que estão dentro da noção de polidocência. Uma questão de base que a gente pode definir é quem é o docente na educação à distância? Essa pergunta ela tem mais a ver com a docência virtual do que exatamente com a polidocência. Mas para entender a polidocência, já que a polidocência envolve a docência virtual, a gente coloca essa pergunta sempre que vai discutir polidocência também. Mas é uma pergunta que, na verdade, quer dizer o seguinte: quem é que toma decisão pedagógica para entender quem toma decisão pedagógica no trabalho da educação à distância? Por exemplo, eu não posso dizer que um projetista educacional é um docente virtual, porque ele não toma decisão pedagógica, mas ele influencia e pode direcionar a qualidade do trabalho do docente virtual. Ou seja, se eu estou como projetista educacional, como designer instrucional, e o professor chega até mim para poder eu vou até lá auxiliá-lo para ele compor, organizar o material didático de forma mais pedagógica para o aluno aprender mais e melhor. Automaticamente eu posso dar dicas boas ou ruins a ponto de facilitar ou dificultar o trabalho dele. Então, é essa influência que um design instrucional tem sobre o trabalho do professor, ou mesmo um editor de ambiente virtual, um especialista em audiovisual e tudo mais, essa influência que esses profissionais têm junto ao docente, ela é extremamente importante e ela está dentro da polidocência. E por isso que é importante que a gente saiba separar quem é o docente ou não nesse processo. Então, como eu disse agora há pouco, ao mostrar aquela mandala para vocês, nós temos ali um conjunto de profissionais que são docentes e que não são docentes. E por isso é importante que cada pessoa saiba quem é o docente para poder tomar as decisões de como compor uma equipe de trabalho docente na EAD, e por isso a polidocência ajuda a entender essa noção de composição. Então essa pergunta é importante: quem é o docente da EAD e automaticamente quem não é o docente da EAD. Só para ter uma resposta rápida em relação a isso aí, quando eu pergunto quem educa na EAD, esse grupo polidocente, essa equipe polidocente que educa na EAD, ela é composta por profissionais docentes e profissionais não docentes. E, portanto, quem educa na EAD a resposta a essa pergunta tem uma clara relação com o seguinte argumento.
Quem educa na EAD é quem toma decisão pedagógica. E quem toma decisão pedagógica é um profissional que está interessado em fazer com que o estudante aprenda melhor. Então, essa discussão em torno de quem educa na EAD, quem é o docente na EAD, ela tem relação com essa tomada de decisão pedagógica. E que quem toma a decisão pedagógica é o professor, o autor, o formador, o tutor virtual, o presencial, mas essa decisão pedagógica ela é influenciada pelo design institucional, pelo editor de ambiente virtual, pelo especialista em material escrito, especialista em audiovisual, especialista em ambiente virtual e por aí vai. Bom, juntamente com essa ideia, temos também essa pergunta que é muito importante, que é quem é um docente virtual? Mesmo entre os docentes, naquela mandala que eu mostrei para vocês, por exemplo, o docente autor, ele não é um docente virtual. Ele é um docente, mas não é um docente virtual. O tutor presencial, ele é um docente, mas não é um docente virtual. Desculpas. Então, quando eu estou falando de polidocência, eu estou falando de docentes virtuais e docentes não virtuais também. E essa divisão ela é importante porque, quando eu trato de docência virtual, eu estou falando de uma categoria de profissionais que tem que entender mais de tecnologia, tem que entender de etiqueta, tem que entender de certos aspectos típicos da comunicação online ou do trato pedagógico online, que não é muito necessário para quem é um docente, mas um docente não virtual. Bom, posto isso, a gente retoma aquela discussão que falamos, que o docente autor, ele é um docente, mas não é um docente virtual. O docente formador, ele é um docente e é um docente virtual. O tutor virtual é um docente virtual. O tutor presencial, ele é um docente, mas não é um docente virtual. O projetista educacional, ele pode ser ou não um profissional que vai trabalhar virtualmente, mas ele não é um docente, e essa equipe aqui varia. Temos profissionais que vão trabalhar online e temos profissionais que não vão trabalhar online. Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Essa divisão aqui é uma divisão entre docentes e não docentes, e essa divisão aqui é uma divisão entre docentes virtuais e docentes não virtuais. Ok? A polidocência ajuda a entender essa configuração da equipe de trabalho virtual. Bom, nessa discussão, então, sobre polidocência, temos, então, um pressuposto que há pelo menos duas formas não excludentes de compreender a docência ou a docência virtual. A primeira é que a docência virtual ela pode ser entendida como sendo uma atividade didática, aliás, a docência em geral. Quando eu penso aí em polidocência, eu estou pensando numa lente de ver a docência em geral, especialmente a docência virtual, e ela pode ser vista como uma atividade didática, ou seja, um processo de acompanhamento pedagógico, ou ela pode ser vista como uma categoria profissional. O docente como profissional, como um especialista, como uma análise mais trabalhista, por assim dizer. Nessa primeira perspectiva, a gente tem aí uma discussão que envolve a atividade pedagógica e em que o professor, o docente, ele é um educador. Ele é visto no seu fazer cotidiano, numa perspectiva mais didática, preocupado com os alunos, no processo de ensino-aprendizagem e por aí vai. Essa perspectiva ela é importante porque envolve aí o esforço que o professor tem em aglomerar os tutores, em orientar os tutores, em acompanhar os alunos juntamente com esses tutores para poder fazer com que o estudante aprenda de fato. É um docente, é um professor no sentido estrito, porque ele está ali no auxílio insistente para que o estudante construa seu próprio conhecimento. Então, essa primeira perspectiva ela é muito importante porque ela tem a ver com a perspectiva da polidocência, a perspectiva colaborativa. Nós vamos ver daqui a pouco que a polidocência ela evidencia uma perspectiva mais colaborativa ou mais fragmentada, e essa perspectiva de ver a docência como na perspectiva didática, ela tem a ver com a colaboração, com o envolvimento dos profissionais da polidocência para fazer com que o aluno aprenda melhor e aprenda mais rápido. Naquela outra perspectiva, a polidocência como lente, ela vai ajudar a fazer uma análise trabalhista, ou seja, não interessa o professor como quem está interessado, quem está envolvido na perspectiva do estudante aprender mais e melhor. Está interessado, na verdade, numa categoria profissional de trabalho em que o magistério é o foco do trabalho desse profissional, mas é um profissional que tem
uma questão ética em jogo, tem questão de saberes específicos, tem competências a ser desenvolvidas, autonomia para o trabalho, relação com os gestores, relação entre tutor, relação e tensão entre tutor e professor, entre professor e gestores, a questão do salário, a questão do compartilhamento do fazer com outros profissionais, da fragmentação do trabalho, da formação profissional, entre outros aspectos. Então, nós temos aí em jogo questões como profissionalismo, profissionalização e profissão, a questão sindical, a questão de categoria profissional como um todo. Então, observe que isso aqui não tem nada a ver com didática, não tem muito pouco a ver com a ajudar o aluno aprender melhor e mais rapidamente, e por aí vai. Então, observemos que são duas perspectivas. A polidocência ajuda a entender a docência virtual, não só como uma questão didática, como uma questão de preocupação pedagógica, mas também como uma preocupação profissional, uma questão de categoria do magistério pedagógico. Essa questão ela é importante tanto quanto a didática, porque é aí que está o respeito ao profissional que vai trabalhar com a educação à distância. Para poder fazer essa discussão, nós temos aqui um diagrama que já discutimos em outros componentes curriculares, está em algumas obras que eu já tentei publicar e socializar, que é como é que a configuração da educação à distância, da docência virtual, tem acontecido na educação à distância. Então, nós temos aí uma equipe, um desenho, um organograma de como é um possível tipo de configuração da docência na EAD, e temos aqui uma equipe que vai preparar o material didático, ou seja, o professor autor, o docente autor, juntamente com uma equipe multidisciplinar, que está aqui nessa equipe de apoio da coordenação. Essa equipe vai ajudar o professor a estruturar um material didático escrito, material didático online, material didático audiovisual, em várias mídias, e esse material didático ele é disponibilizado para o estudante, mas esse estudante tem aí o apoio de um grupo de profissionais. Esse grupo de profissionais, que a gente chama de equipe de acompanhamento, é composto por um profissional formador, que é aquele que vai pegar o material didático do professor, e muitas vezes é até o mesmo professor que está é o mesmo professor que elaborou o material didático. Ele vai acompanhar os alunos, mas ele muda de função, ele deixa de ser professor autor e passa a ser professor formador. Esse professor formador pega esse material didático e, juntamente com um grupo de tutores, docentes tutores virtuais e docentes tutores presenciais, vão acompanhar os alunos de modo direto ou indireto, e essa configuração é o que se dá. Nesse movimento aí, em elaborar material didático, acompanhar os alunos, acompanhar tutor virtual, tutor presencial, nessa relação com o professor e com os alunos, tem um conjunto de aspectos que podem ser vistos pela colaboração, como falamos agora há pouco, numa perspectiva mais didática ou numa perspectiva mais trabalhista, mais profissional e tudo mais. Por exemplo, quanto ganha um tutor virtual e um tutor presencial? Eles ganham igual a um docente formador? O docente tutor, ele trabalha mais ou menos do que o docente formador? Quem tem maior responsabilidade? Quem toma mais decisões pedagógicas? Quem é o responsável de fato por fazer o aluno aprender? É quem concebeu o material didático ou quem está acompanhando o aluno? É quem acompanha o aluno como docente formador ou como docente tutor? Então, essas questões todas estão envolvidas numa configuração de docência na EAD, e no dia a dia isso gera tensões, gera desconforto, gera colaboração, gera aspectos positivos e negativos. Essa discussão ela tem tudo a ver com a noção estrita de polidocência. A noção de polidocência ela é diagramada dessa forma aqui, quando nós concebemos a noção de polidocência, e basicamente é a ação pedagógica, ou seja, a participação pedagógica, ou seja, o trabalho de acompanhamento dos alunos preocupado com que ele aprenda, mas que nesse processo de participação, essa ação ela pode ser mais colaborativa, ou seja, os profissionais podem se ajudar de forma mais intensa, ou ela pode ser mais fragmentada. Essa ação mais fragmentada é aquela tensão que temos no dia a dia entre quem recebe mais, quem recebe menos, quem sabe mais, quem sabe menos, quem tem mais autonomia para dizer o que fazer ou o que não fazer. Muitas vezes o professor tem uma orientação, o tutor até percebe que tem algumas falhas naquela discussão do professor, naquela teoria do professor, no material didático do professor, mas ele não tem autonomia para alterar,
ele tem que ter um certo trato para chegar para o professor, que é o responsável pela disciplina, na hierarquia está acima do tutor, e tem que perguntar se está ok ou não está ok. Ou simplesmente fingir que está tudo ok e, mesmo errado, e deixar passar para frente. Então, essa noção mais delicada, mais trabalhista do processo, ela é mais visível na noção de polidocência pela fragmentação. Na perspectiva da colaboração, a gente tem aí aspectos geralmente mais positivos, que é como é que o grupo pode se ajudar e desenvolver um trabalho melhor e mais efetivo. Então, essa noção de polidocência, ela é vista nessa perspectiva de participação mais fragmentada ou participação mais colaborativa e que junto forma a noção de polidocência para a discussão. Essa noção de polidocência, ela tem algumas particularidades. Essas particularidades, ela pode ser uma particularidade mais típica da própria polidocência ou indiretas da docência virtual e que a polidocência ajuda a evidenciar. Uma das características da polidocência é que ela tem sempre como objetivo, como propósito, apresentar a docência nessa perspectiva de trabalho coletivo. Essa coletividade ela é importante porque envolve diversos profissionais. Juntamente com isso aí, nós temos uma noção de unidocência versus polidocência, que é se um profissional só pode dar aula na educação à distância. A resposta é sim. Existem modelos de educação à distância que é uma pessoa só que pega o material didático, organiza, coloca no ambiente virtual, acompanha os alunos, prepara a videoaula, mas geralmente isso é feito só com um grupo muito pequeno de estudantes e em propostas pedagógicas que não envolvem uma formação muito densa, como uma graduação, por exemplo. É quase impossível um profissional ensinar na educação à distância numa graduação em engenharia, em pedagogia, em educação musical, mas para um grupo de 30, 40, 50 ou 100 ou 200 alunos. Quando a gente pega aí de 30 a 40 alunos para baixo, com um curso de especialização ou de aperfeiçoamento, que é algo mais simples, a gente consegue fazer de forma mais individual. Mas quando a gente vai aumentando a quantidade de alunos ou a densidade do curso para um curso de graduação de 5, 6 anos de duração e tudo mais, esse coletivo ele torna-se praticamente necessário e obrigatório. Então, essa ideia de coletivo, de trabalho coletivo, ela é uma característica da docência virtual, da docência na EAD, que a polidocência ajuda a evidenciar, e esse coletivo ele estimula a colaboração, estimula a fragmentação, como acabamos de ver agora há pouco. Então, essa é uma particularidade percebida apenas pela polidocência e não pela análise de docência virtual. A análise de docência na perspectiva mais didática, ela não chega nessa profundidade que a polidocência permite que a gente entenda. Essa perspectiva de analisar a docência, típica da polidocência, ela considera outros profissionais que não são necessariamente docentes, eles não são necessariamente docentes, mas eles são profissionais que partilham a atividade pedagógica e, portanto, devem ser considerados na hora de analisar a docência virtual. Ou seja, se eu fosse analisar só a docência virtual, talvez eu não me preocupasse com a questão de quem está ajudando o docente virtual. Preocupar só no fazer cotidiano do docente virtual, seja ele tutor ou professor, mas quando eu vou analisar pela polidocência, eu tenho que me preocupar que certas pessoas podem influenciar o trabalho desse docente virtual diretamente ou não, e isso é algo importante. Outra coisa importante de se entender é aquela questão que eu falei logo na primeira tela dessa videoaula, que a polidocência ela é uma lente de ver a docência como um todo. Ela não é a própria docência em si. Ela é uma forma de ver, é uma categoria de análise que vai me ajudar a entender melhor a docência na educação à distância. Isso é muito importante para não confundir polidocência com docência virtual. Uma outra particularidade da polidocência é que ela envolve um conjunto de aspectos. Eu listei aqui alguns, mas existem outros. Por exemplo, a noção de trabalho coletivo, que já falamos, as questões trabalhistas, que já falamos, a noção de coletividade na perspectiva de equipe. Trabalho em equipe é difícil e, portanto, isso extrapola a noção de coletivo, mas isso estão articulados de uma forma ou de outra. A questão dos saberes que o profissional tem que ter, a formação desses professores, formação do tutor, formação do autor, formação da equipe multidisciplinar, inclusive o próprio projetista educacional. Então, isso é importante também. As tensões que tem envolvendo
os profissionais envolvidos, sejam eles docentes ou não, sejam eles docentes virtuais ou presenciais. Existem tensões, essas tensões têm que ser consideradas. Questões de teletrabalho, a questão do trabalho realizado em casa, quem vai pagar por esse trabalho realizado fora do ambiente de trabalho, se temos aí um profissional que vai utilizar da energia elétrica própria, da internet, da conexão própria, quem é que vai pagar por isso e tudo mais, isso é importante. A questão da mobilidade, que tem muito a ver com o teletrabalho, mas tem aspectos diferenciados. A questão da flexibilidade espaço-temporal, de quando é que eu vou trabalhar, se vou trabalhar no meu horário de descanso, se eu vou envolver a minha família, o meu grupo de amizade familiar, o meu horário de lazer e tudo mais. Então, essa flexibilidade espaço-temporal tem tudo a ver com a noção de polidocência, e precisamos nos preocupar com isso aí. Além disso, temos diversos outros aspectos que a gente precisa deixar claro quando vamos entender a docência virtual pela perspectiva da polidocência. Listei aqui apenas uma meia dúzia, 8 aspectos, mas temos aí outras dúzias para poder detalhar em função desses 8 que temos por aí. Aqui. Em cima disso aí, a gente retoma, então, essa noção de fragmentação e colaboração, ou seja, a participação pela fragmentação e colaboração, entendendo aqueles vários aspectos, que é uma forma de síntese da discussão sobre a polidocência. Em cima disso aí, nós temos aquela discussão que comentei, que é possível tratar da polidocência numa perspectiva de unidocência, tratar da docência virtual numa perspectiva de unidocência, mas que isso é praticamente impossível quando o curso é muito denso, como um curso de 4, 5 anos ou mais, como uma graduação, especialmente quando temos aí mais do que 30 ou 40 alunos, é quase que obrigatório pensar no coletivo de trabalho e, portanto, a noção de polidocência, ela torna-se obrigatória, porque esse coletivo de trabalho, ele é, como vou dizer, meio que compulsório e, portanto, temos que pensar no processo de divisão técnica do trabalho, que é uma discussão teórica muito mais densa e trabalhada por autores marxianos, que a gente precisa entender e entender as decorrências dessa divisão técnica do trabalho. Pelo bem e pelo mal. Tem aspectos geralmente negativos dessa divisão técnica, que é a fragmentação do trabalho, que é a ideia de produzir mais e mais rápido, mas tem aspectos positivos também, embora em menor quantidade. Nessa discussão, a gente trata da questão da unidocência porque alguém quer ou pode trabalhar entre polidocência e unidocência. A noção de unidocência, ela tem um aspecto negativo do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista capitalista, que tem a ver com essa divisão técnica do trabalho. Então, é importante que a gente possa explorar um pouco mais isso. Não é o escopo dessa videoaula, mas, de qualquer forma, é bom saber que, geralmente, numa perspectiva não muito boa, a polidocência, o trabalho coletivo, ele é explorado em termos de rentabilidade e escalabilidade. Ou seja, a criação de um coletivo de trabalho pensando em maior escalabilidade da formação e, obviamente, isso tem a ver com a rentabilidade que poderíamos ter em torno da docência virtual coletiva. Isso parece simples, mas é muito complexo e vale a pena, quem se interessar por essa perspectiva mais trabalhista da polidocência, investir um pouco mais nesse entendimento, ok? Bom, juntamente com isso aí vem um conjunto de aspectos que a gente já falou até aqui e eu vou só passar por eles muito rapidamente. Primeiro, a polidocência, ela é uma categoria explicativa, ela é uma lente para analisar a docência virtual e não a docência em si. A polidocência não é em si, então, a docência virtual. Ela é a forma de ver essas suas particularidades. A polidocência, ela é uma noção ela não é a docência virtual, ela é a docência em si, portanto, ela é uma forma de compreender e analisar e entender o processo de coletivização e virtualização do fazer pedagógico. Do mesmo modo, é importante que a gente entenda que esse coletivo de trabalho ele pode variar, ou seja, a polidocência ajuda você a entender o grupo envolvido na polidocência, como eu mostrei naquela mandala lá atrás, mas que é importante que a gente entenda que docente-autor, docente-formador, tutor virtual, tutor presencial, equipe multidisciplinar, projetista educacional, os coordenadores diversos, coordenadores de curso, coordenador de tutoria, coordenador pedagógico, coordenador de tecnologia, são profissionais envolvidos e que no conjunto esses profissionais eles se envolvem de acordo com o que o gestor concebe ou não a equipe
envolvida no coletivo de trabalho. O que importa aqui é que vocês entendam, é que fique claro que o coletivo de trabalho ele pode variar, mas que geralmente essas figuras estão previstas ali. O que pode mudar é que o docente autor pode ser o mesmo docente formador e muitas vezes pode ser o tutor virtual e por aí, e dessa forma a configuração pode alterar em termos de quantidade ou tipo de profissionais, mas que essas quantidades e denominações dos nomes que se dá para essas categorias, elas não necessariamente escondem o coletivo. Ela vai só mudar a quantidade de profissionais envolvidos ou a denominação que a gente dá para cada profissional, ou cada equipe, ou cada categoria de profissionais, mas a equipe está lá, querendo ou não. Alguns desses profissionais não são de fato docentes, como eu falei, mas eles influenciam tão intensamente que não dá para poder tratar da docência sem se preocupar com a qualidade do trabalho, tanto dos profissionais que são docentes, quanto daqueles que não são docentes. O gestor vê essa fragmentação muitas vezes como positiva, mas ela também, muitas vezes como negativa, mas ela também tem aspectos negativos que devem ser considerados. Ou seja, a fragmentação ela é uma característica da docência, mas ela tem aspectos positivos e negativos, e para o gestor principalmente, muitas vezes ela é desejável porque ela estimula muito mais do que a colaboração, muito mais do que a simples colaboração entre os profissionais no aspecto positivo. Ela tem também aquilo que eu comentei, que pensando em rentabilidade, em escalabilidade, que é a preocupação do gestor, a fragmentação ela tem aspecto positivo porque ela rende mais, atende mais alunos com menos profissionais, e isso faz com que fique mais barato o curso e a gente tenha condições de fazer um trabalho mais amplo. A gente foca o dinheiro que entra, podemos investir em outros aspectos. Bom, o que eu quero dizer aqui, na verdade, é que tem aspectos positivos, tem aspectos negativos. A fragmentação é geralmente relacionada com aspectos negativos, mas ela não é de tudo negativa. A colaboração é geralmente associada a aspectos positivos, mas ela não é de tudo positiva também. Tem questões negativas na colaboração, como o fato de um escorar no outro. Geralmente, quando um cachorro tem vários donos, tem um ditado que diz que cachorros com muitos donos acabam morrendo de fome, porque um deixa para que o outro faça, e a colaboração tem muito desse aspecto negativo também. Mas, de qualquer forma, é importante que a polidocência ajude a evidenciar esses elementos da docência que sendo negativos ou positivos, passam pela colaboração ou fragmentação. Ok? Bom, era isso que a gente tinha para dizer. É importante que a gente entenda que conhecer essa polidocência, esses aspectos diversos da polidocência, é algo extremamente importante, até para a gente poder ter uma condição melhor para superar essas tensões, superar esses aspectos negativos e valorizar aqueles aspectos mais positivos, geralmente decorrentes da colaboração. Era isso que nós tínhamos que discutir nessa videoaula. Desejo a todos uma boa reflexão sobre o assunto e espero que a gente possa ter bons frutos dessa reflexão. A videoaula termina por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.